Lucas 18. Nós vamos em pé ler a palavra de Deus a partir do versículo de número 9. Lucas 18, a partir do versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Leiam comigo o versículo 14, todos, irmãos, vamos lá. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós vamos nos humilhar agora na presença do nosso Deus, pedindo a Ele que fale conosco. Pai de amor, nós nos humilhamos diante de Ti. Pedimos-te, Deus, perdão pelos nossos pecados. Pedimos-te perdão, Deus, por tudo em nossa vida que ofende a santidade do Senhor. Senhor, e nós queremos dizer ao Senhor que nós não somos melhores do que ninguém. Perdoa-nos, Deus, ó Pai, se em algum determinado momento da nossa vida nós confiamos em nossa própria capacidade, em nossa própria justiça, em nossas conquistas, em nós mesmos. Mas nós te agradecemos, Deus, porque Tu nos amas tanto, que de uma maneira ou de outra, Tu nos humilhas, Deus. Tu nos permites passar por momentos de humilhação, para que nós entendamos qual é o nosso lugar. E se alguma coisa temos recebido de Tua dadivosa mão, não é por mérito nosso, não é porque somos melhores do que quaisquer indivíduos que estejam ao nosso redor, mas é única e exclusivamente por Tua graça. Se alguém tem recebido aqui algum dom, algum talento, alguma habilidade, isso veio do Senhor. E ninguém tem do que se gloriar. Então, Deus, vem falar conosco poderosamente nesta manhã, Senhor. Pai, exalta o nome de Jesus e que o Espírito encha a nossa vida. E que sejamos tão impactados pelo Teu Evangelho nesta manhã, que Ele não somente nos confronte, mas que Ele transforme a nossa vida e nos ajude a ver Jesus como aquele que realizou todas as coisas que nós, por nós mesmos, jamais temos a capacidade de fazer. Perdoa-nos, ó Deus, e enche-nos, e que Cristo se manifeste aqui, enquanto ouvimos a Tua palavra. Essa é a nossa petição, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e irmãs. Certo dia, amados irmãos e irmãs, Jesus está passando por Cafarnaum. E Ele passou na coletoria de impostos onde trabalhavam todos os publicanos. Vocês sabem que eles trabalhavam para o Império Romano.
E lá estava Levi Mateus cobrando o dinheiro que tinha que pagar os romanos e o que ele cobrava mais para se tornar cada vez mais rico. E ele era publicano. E Jesus olhou bem nos olhos dele e disse: segue-me. E ele deixou a sua coletoria, todo o dinheiro que tinha na mão, naquela mesa, e seguiu Jesus. Foi convertido naquele exato momento. E como ele encontrou a pérola de grande valor, a pérola mais preciosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então ele quer pregar o Evangelho para todos os seus amigos. E ele diz: Senhor Jesus, eu tenho um montão de amigos publicanos e um montão de pecadores que nunca nem podem entrar na sinagoga, e eles amariam ouvir o Senhor pregar. O que o Senhor acha de que eu faça um banquete, convide todos os meus amigos e o Senhor prega para eles? E o Senhor Jesus: na hora o Filho do Homem vem para buscar e salvar o perdido. Então Mateus faz um grande banquete e convida todos os seus amigos desviados, publicanos, pecadores, miseráveis, todos sentados ali na mesa, e Jesus naquele banquete, naquela festa com eles. E os fariseus, as portas das casas ficavam abertas, olhando de fora, estarrecidos, escandalizados, diziam: como é que este profeta Jesus de Nazaré se diz profeta e homem de Deus, e se junta com essa laia, com essa classe de gente? Não sabe ele que estes são pecadores que vivem ofendendo a Deus? Enquanto eles estão conjecturando consigo mesmos, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Sentado na mesa lá dentro, ele se levanta, eu imagino, olha para eles e diz: os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Alguma vez você já se sentiu justo por si mesmo? Alguma vez você já orou como quem não necessita de perdão e graça de Deus na sua vida? Alguma vez você já confiou no seu próprio taco? Querido amigo e irmão, nessa manhã, a palavra de Deus vai confrontar o nosso coração. E ela nos diz que se nós desejamos verdadeiramente experimentar paz, perdão, vida eterna, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos reconhecer as nossas debilidades, nós precisamos reconhecer a nossa miséria, e para isso nós temos que buscar no melhor consultório, o melhor de todos os médicos. Ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Se você é pecador, e se o seu pecado ofende a santidade de Deus, você precisa de médico, mas não é de qualquer médico que você necessita do maior de todos os médicos. E portanto, nesta manhã, a palavra de Deus tem uma exortação para você. Ela diz: consulte-se com o doutor Jesus. Consulte-se com o doutor Jesus. É impressionante que Jesus se revela como médico na parábola em que o Evangelho foi escrito por um médico. E aqui, querido amigo e irmão, neste texto, mais uma vez, nesta parábola do fariseu e do publicano, nós vemos Jesus replicando a ideia de que ele é médico, amados irmãos, e nós vamos aprender aqui então que nós devemos nos consultar com o doutor Jesus. Consulte-se com o doutor Jesus. Pastor, por que me consultar com o doutor Jesus? Em primeiro lugar, porque ele vê a doença. Consulte-se com o doutor Jesus, porque ele vê a doença. Olha o que diz aqui o versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Jesus tinha acabado de pregar a parábola do juiz iníquo, que eu preguei domingo passado à noite sobre a escola da oração. E ele falava daquela mulher que se humilhava, que perseverava, e alguns fariseus estavam ali escutando eles e se consideravam superiores, né? Aqui diz o texto: eles confiavam em si mesmos,
Por quê? Porque se consideravam justos. Eles se achavam bons. Eles literalmente, amados irmãos, confiavam no seu taco. Eles eram como aquele jogador de futebol que treina muito e por causa do exercício de tanto treinar, acaba conseguindo cumprir seus objetivos e depois vai lá e faz o gol e fala assim: eu estou aqui, eu sou o cara. Soberbos. Eles confiavam no seu taco, eles se achavam bons. Mas mais do que isso, amados irmãos, além de confiarem em si mesmos por se acharem justos, diz o texto aqui que eles desprezavam os outros. Alguma vez na sua vida você disse: como é que fulano não tem capacidade de fazer isso? Ou alguma vez você já falou assim: se eu não fizer as coisas não sai direito mesmo? Já falou assim? Você está confiando em si mesmo. Você está se achando muito bom. Ou quando você, meu querido amigo e irmão, rotula alguém, você tem que tomar cuidado para naquele momento não estar desprezando aquela pessoa. Você fala: ali vai um incompetente. Então quando você qualifica ele, você o despreza e você diz que você é competente. Você está se levantando a si mesmo e desprezando os outros. Não, ali vai um invejoso. Como é que ele é invejoso? Então, porque ele é invejoso, ele tem o pecado da inveja. Você que diz não tê-lo, então é bom. Não, ali vai uma encrenqueira. Ou nunca viu uma mulher encrenqueira como aquela, briga com todo mundo. Pode até ser que ela seja encrenqueira, mas quando você rotula e, querido amigo e irmão, se coloca como superior no seu coração, você pecou. E, queridos amigos e irmãos, todos nós caímos nessa doença revelada pelo Senhor Jesus. Quando você se acha bom, quando você acha que alcançou os seus objetivos, quando você acha agora assim: olha, eu sou um especialista nessa área, todo mundo aqui tem que me respeitar. Ou quando você fala: ali é um incompetente, ali é um mentiroso, olha lá, aquele gordo não consegue emagrecer de jeito nenhum. E quando você sai tirando para todo lado, se levantando a si mesmo e desprezando os outros, você está se mostrando um soberbo, um doente terrível. Irmãos, todos nós cometemos pecados assim desse tipo a cada momento. Ainda ontem, vou confessar pecado para vocês. Um bando destruiu o Mackenzie numa marcha política, quebrou os vidros do Mackenzie. Sabe o que eu falei? Só podia ser essa laia mesmo. Só podia ser essa raça. Só esse tipo de gente no Brasil que é encrenqueiro e baderneiro, que sai destruindo a propriedade alheia e não respeita ninguém. Espera aí, pastor, então nós não vamos poder criticar postura errada de ninguém? O que é isso? É claro que nós podemos identificar o erro, amado amigo e irmão, mas nós temos que tomar cuidado. Nós não vamos deixar de criticar o que é errado, mas nós temos que tomar cuidado para quando nós criticamos o que é errado, nós não nos acharmos superiores. E isso é uma tentação terrível. Eu rotulei ontem, na primeira hora, falei: só podia ser esse. E fiquei irado, brabo. Depois eu falei: Deus, eu estou preparando um sermão. Ontem o nosso conselho durou quase até 2 horas, nós começamos cedinho de manhã, tivemos muita coisa, fui para casa, estudei o dia inteiro, já estava cansado à noite. E aí, eu fui pensar mais tarde, falei: peraí, Deus, eu não concordo com as atitudes, não concordo com a filosofia que inspira o tipo de atitude que foi feita, mas não é por isso que eu tenho o direito de rotular e me considerar superior. Eu posso inclusive criticar, como quem se compadece, dizendo: só uma pessoa que não tem Cristo verdadeiramente que vai ter tal tipo de atitude. E não fui eu que estava lá tirando a pedra, porque Jesus me amou e me atraiu para a presença dele. Então nós temos que tomar cuidado, amados irmãos, senão nós nos tornamos meros legalistas a cada momento da nossa vida. Consulte-se com o doutor Jesus, ele vê a doença. Muitas vezes nós não vemos a nossa própria doença,
É muito fácil você enxergar o pecado na vida dos outros. Mas quando você está enxergando o pecado na vida dos outros, o seu está à vista e você não consegue vê-lo. Você se basta? Você confia no seu próprio taco? Você se acha superior aos demais? Ué, pastor, mas então nós vamos ser pessoas medrosas, não vamos ser pessoas confiantes? Irmãos, nós podemos ser pessoas confiantes, dando toda glória ao Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4:7, diz assim: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Se você tem alguma coisa, se você alcançou um grande posto, se você teve alguma grande conquista, foi pela graça de Deus na sua vida. Então você não vai ser uma pessoa temerosa e medrosa, mas você não tem por que se ensoberbecer, porque quem te fez sobressair foi o Senhor. O que você tem, você recebeu. Ah, pastor, mas eu me esforcei. Não importa. Se Deus não tivesse te dado perseverança, não tivesse te colocado na família certa, não tivesse te levado para os lugares corretos, você não estaria onde está. O Senhor Jesus está fazendo da palavra dele um espelho. Se a sua doença está sendo manifesta nessa manhã, minha oração é que você se humilhe e se arrependa em nome de Jesus. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Não fique soberbo demais, senão você vai tombar lá na frente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que quando Ele nos mostrar os nossos pecados, nós nos quebrantemos e nos humilhemos na presença dEle, em nome de Jesus, amém. Consulte-se com o doutor Jesus. Há pessoas que são hipocondríacas, elas gostam de médico, é impressionante. Você vai, a semana delas, de manhã, de segunda a sexta, de manhã à noite, elas estão agendadas com o médico o dia inteiro. Não há nada errado em ir ao médico, mas exagero não é bom em momento algum da sua vida. Mas há outros que não gostam de ir médico de jeito nenhum. E tem hora que a gente tem que parar. Eu sou desse segundo tipo. Tem que parar e precisa ir ao médico, para reconhecer que alguma coisa não está bem. E algumas coisas precisam mudar na nossa vida. E hoje você está sendo convidado ao consultório do doutor Jesus Cristo. Você já está aqui na consulta. Você achou que não viria para uma consulta médica? Pois bem, o Senhor Jesus nos ensina nesta manhã que nós temos que nos consultar com Ele. Consulte-se com o Senhor Jesus porque Ele vê a doença, mas consulte-se com o Senhor Jesus em segundo lugar porque Ele dá o diagnóstico. Consulte-se com o doutor Jesus porque Ele revela o diagnóstico. Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Primeiro Ele fala do fariseu. Diz assim, o versículo de número 10, até o versículo de número 12. Vamos ler comigo, 10 a 12 todos? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Consulte-se com o Senhor Jesus, porque além de ver a doença, Ele revela o diagnóstico. O Senhor Jesus quis revelar para aqueles homens que confiavam em si mesmos e se achavam superiores aos demais qual era a atitude deles. E Ele então conta a parábola do fariseu e do publicano. Você precisa entender que os fariseus eram a seita mais estrita judaica dos dias de Jesus. Eles vinham de um fruto de um grande movimento de reforma judaica que começou 200 anos antes da vinda do Senhor Jesus, que foi importante para a história do povo de Deus. Mas os fariseus criaram, amados irmãos, mais de 400 leis para interpretar o Antigo Testamento, e eles colocavam então a sua tradição acima da lei.
E eles eram tremendamente estritos na observação da lei. Eles eram admirados por pescadores, por lavradores, pelos carpinteiros, porque eles eram considerados judeus puro sangue. Eles sabiam que eram salvos porque eram judeus, mas eles já achavam que para não perder a sua salvação, eles tinham que obedecer a lei de maneira estrita. E por considerar a superioridade judaica, então eles odiavam os estrangeiros, eles odiavam os romanos. Se pudessem, eles os matariam e os expulsariam dali. Os fariseus eram muito respeitados. E na parábola de Jesus, aqui 2 homens sobem ao templo para orar. E quando você pensa no templo de Jerusalém, você pensa lá no fundo, no Santo dos Santos, o lugar onde está a presença de Deus, 2 querubins em estátua, a presença de Deus em cima da arca. Ali só entra o sumo sacerdote uma vez no ano, de manhã para fazer expiação pelo seu próprio pecado, à tarde para fazer expiação pelo pecado do povo. Então, depois você entra para um outro lugar que é o santo lugar. E ali entram os demais sacerdotes, eles queimam incenso, ali também está a presença do Senhor. E mais adiante, amados irmãos, está o lugar onde estão todos os judeus, e lá fora o pátio dos gentios, onde os gentios poderiam adorar a Deus. Querido, eles só podem estar no pátio dos gentios porque um publicano era alguém proscrito naqueles dias. E como um judeu, ele podia entrar no pátio dos gentios e orar ali. Então eles estão orando juntos no mesmo lugar. E aqui está esse fariseu, querido amigo e irmão, e Jesus revela o diagnóstico da doença dele. Primeira coisa que Jesus conta para nós nesta parábola é que esse fariseu é um egocêntrico. Se você olhar comigo para os versículos de 10 a 12, na oração dele, ele usa 4 verbos na primeira pessoa do singular. Olhe comigo aí para você ver no versículo 10, ele começa a orar, e aí no versículo 11 diz assim: graças te dou. Primeira pessoa. Depois ele vai dizer porque não sou. Depois o versículo 12, jejuo. E depois versículo 12, dou o dízimo. Eu. A oração dele se refere somente a ele. Ele agradece a Deus, mas Deus, querido amigo e irmão, não é o protagonista da vida dele. Deus é basicamente, querido amigo e irmão, a moldura do quadro, porque o personagem central do quadro é ele. Ele diz: graças te dou como subterfúgio. E o texto bíblico diz assim, que ele orava de si para si mesmo. Uma outra tradução diz que ele orava a respeito de si mesmo para exaltar a si mesmo. Ele é um egocêntrico. Consulte-se com o Senhor Jesus, porque ele revela o diagnóstico. Ele diz aqui que o fariseu é um egocêntrico. E você tem que avaliar, amado amigo e irmão, as suas orações, porque se as suas orações muitas vezes se referem somente a você, você também pode ser um egocêntrico. O Senhor me dá um carro, o Senhor me dá um emprego, o Senhor me dá uma comida boa, me dá uma namorada, me dá isso. Eu. Ele não ora para a glória de Deus, ele não reconhece os próprios pecados, ele não intercede pelo avanço do reino de Deus, ele não clama pela igreja. A vida dele consiste somente nele, para ele, glória para ele, estão todas as coisas. Ele é um egocêntrico, ele se tornou seu próprio Deus. Mas em segundo lugar, Jesus dá o diagnóstico de que ele se acha superior. Olha o que diz aí o versículo de número 11 ainda. Não sou como os demais homens. Ele é superior, está acima. Roubadores. Eu sou crente de verdade, Deus. O resto é tudo um bando de bandidos safados. Diz aqui, injustos. Eles desobedecem a tua lei, Senhor. Eles são adúlteros. Eles vão para a cama com outras mulheres. E Jesus, amados irmãos, para dar um tapa na cara deles, ensinou no Sermão do Monte que quando um homem olha para uma mulher com uma intenção impura e a desejou no seu coração, já foi para a cama com ela. Eles não têm desculpa, ainda que se achem bons. Mas ele diz, obrigado que eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E aí ele está orando lá na frente, no pátio dos gentios, o publicano lá atrás, batendo no peito. E ele diz, nem como aquele safado daquele publicano que está ali atrás. Ele se acha superior.
o Rei Jesus dá o diagnóstico. Ele é egocêntrico, ele se acha superior. Mas ao ver o diagnóstico, o Senhor Jesus mostra que ele é cheio de justiça própria. Ele não precisa da justiça de Jesus. Ele acha que não precisa de salvação. Olha o que diz aqui o versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana. Querido, a lei no Antigo Testamento tinha um mandato que você, todo crente judeu, tinha que jejuar uma vez no ano somente. Era o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. O dia que o sumo sacerdote entrava para jogar ali em cima da tampa da arca, amado irmão, no propiciatório, jogar o sangue para que o pecado do povo fosse perdoado. Esse era um dia de jejum. O fariseu, o que ele resolveu fazer? Ele disse, o que Deus disse não é suficiente. Ele quer se sentir tão bom consigo mesmo. A justiça dele não vem de Deus, não vem do amor de Deus, do perdão de Deus. Ele tem que ter um desempenho para mostrar que ele é bom. O mandato era que você jejuasse uma vez por ano. Ele jejua 2 vezes por semana. Um ano tem quantas semanas, irmão? 52 semanas. Então ele jejuava 104 vezes no ano. Ele é cheio de justiça própria. É por isso que quando Jesus vem, eles acham que não precisam de Jesus. Eles falam, nós somos bons demais. Quem jejua 104 vezes por ano? O dia inteiro. Mas ele fala mais. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí é impressionante, amado irmão, porque os fariseus, quando eles vendiam uma terra, eles recebiam dinheiro e davam o dízimo daquele dinheiro. Mas, querido amigo e irmão, não era só aquele que vendeu a terra que dava o dízimo, aquele que comprou também. Se ele comprasse a propriedade da frente, como nossa igreja está comprando, então ele comprava e ele dava o dízimo do que ele comprou, o que a lei não exigia. Ele era alguém cheio de justiça própria. Por isso, ele achava que não precisava de Jesus. Consulte-se com o Senhor Jesus. O doutor Jesus vai dar o diagnóstico a seu respeito. Ao estar na consulta com o Senhor Jesus, eu quero perguntar, você é um egocêntrico? Você só ora para ter um carro? Você só ora para ter um bom emprego? Você só ora para conseguir passar no mestrado? Você só ora pela sua família? Você só ora por você mesmo? Se você só ora por si mesmo e pela sua família, você é um egocêntrico. O doutor Jesus está dando diagnóstico a seu respeito. Você só vive rotulando as pessoas. Lá vai aquele vagabundo, lá vai aquela fofoqueira, lá vai aquele responsável, lá vai aquele que não faz as coisas na hora, lá vai aquele que não ensaiou direito para tocar, lá vai aquele que não faz isso, lá vai aquele que não faz isso. E você desce a madeira, você açoita, pá, 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 você é melhor do que todo mundo. Você se acha o cara. Se você se acha o cara, você precisa se humilhar na presença do Senhor Jesus nessa manhã. Você precisa reconhecer a sua falha. Você precisa reconhecer o seu pecado. Se nós temos dons e talentos, irmãos, é único e exclusivamente pela graça do Senhor. Você é cheio de justiça própria? Essa é uma das grandes preocupações, amados irmãos, que nós temos na nossa igreja nos dias de hoje. Não na nossa igreja local. Muitas vezes você encontra alguns grupos dentro da igreja que eles se enchem de justiça própria. Nós somos os melhores teólogos. Nós somos os verdadeiros fiéis. Nós somos não sei o quê. E insultam o evangelho com esse tipo de atitude. Quando você precisa de um rótulo para dizer quem você é, além do evangelho, você está dizendo que o evangelho para você não é suficiente. Isso é terrível. Quando você precisa de algum rótulo
além do Evangelho, para se definir a si mesmo e revelar a sua identidade, você está dizendo que Cristo para você não é suficiente. A obra de Cristo Jesus na cruz para pagar os seus pecados não é suficiente. Você não é justificado pela graça mediante a fé. Você é justificado mediante a conduta da sua seita. Querido amigo e irmão, o Senhor Jesus algumas vezes não usa anestesia. Mas se nós olhamos para um texto como esse e reconhecemos que algumas vezes nós somos cheios de justiça própria, que algumas vezes nós nos achamos superiores, que algumas vezes nós somos egocêntricos, que bênção que a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo morreu na cruz do Calvário, até pelos fariseus soberbos. Se você olhar, Cristo salvou Nicodemos, Cristo salvou José de Arimateia. Muitos fariseus foram convertidos, porque o Espírito Santo os convenceu do seu pecado, que a justiça própria deles não valia nada, que eles tinham que obedecer à lei por gratidão, mas que a identidade deles era Cristo, era o Evangelho de Jesus. Então, se você tem sido um soberbo, um orgulhoso, um egocêntrico, alguém que só vive julgando os outros, nessa manhã a palavra do Senhor te chama ao arrependimento. Se você se arrepender e crer e confiar em Jesus, o Senhor perdoa todos os seus pecados, o Senhor renova a tua identidade, o Senhor te dá esperança para continuar avançando, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Consulte-se com o doutor Jesus, porque Ele vê a doença e Ele revela o diagnóstico. Mas ao olharmos para o texto desta palavra nessa manhã, o imperativo continua para mim e para você: consulte-se com o doutor Jesus. Ele vê a doença. Em segundo lugar, Ele revela o diagnóstico. Mas em terceiro lugar, Ele dá o remédio. Consulte-se com o doutor Jesus, porque Ele dá o remédio. Consulte-se com o Senhor Jesus, com o doutor Jesus, porque Ele dá o remédio. Versículos 13 e 14. Lemos juntos? Todos juntos vamos ler? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Agora Jesus, na sua parábola, fala sobre uma segunda classe de pessoas que havia em Israel naqueles dias: os publicanos. Publicanos são pecadores, são considerados traidores da nação. Os romanos vieram e dominaram entre o povo, e eles precisam de alguns locais que trabalhem para eles, porque não veio toda a população de Roma para dominar Jerusalém, Israel. Então eles chamam aqueles judeus que querem enriquecer-se e dizem a eles o seguinte: vocês vão ter sobre si a cobrança de impostos, nós vamos dar alguns soldados para vocês, e vocês vão fazer o seguinte: vocês pagam tal taxa para nós, o que ficar mais é de vocês. Então alguns judeus traíram a pátria, traíram o povo de Deus e se venderam. Eles são considerados traidores, queridos amigos e irmãos, porque a esperança judaica é que os romanos sejam expulsos. E quando alguém se vende para os romanos, então significa que eles não confiam na redenção de Israel. E além disso, eles são idólatras, porque eles colocam o dinheiro acima da fé no Senhor Deus. Eles eram proibidos de ir à sinagoga. Nas sinagogas que estavam nas regiões, eles não podiam entrar, eles não podiam participar do culto. Se um publicano passasse de um lado da rua, o fariseu ia para o outro lado e cuspia no chão e amaldiçoava o publicano. O publicano é um proscrito, o publicano é um vendido, o publicano é um descarado, o publicano é um pecador. Mas ele ainda
faz parte do povo judeu. E aqui, tomado pela convicção de pecado, esse publicano vai ao templo. E aqui o Senhor Jesus revela o remédio. Primeiro você vê a postura do publicano. E essa deve ser a nossa postura frente ao Senhor e frente a todos os aspectos da nossa vida. O texto diz assim no versículo 13: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos. Cabeça baixa. Ele está humilhado. A postura que nós devemos ter diante do Senhor é uma postura de humildade. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele é um homem humilde. Ele não tem justiça própria alguma. Saia do salto, meu irmão. Saia do pedestal. Pare de viver criticando os outros e de se achar o bonzão. Você é pecador diante de Deus. Humilhe-se na presença do Senhor. Deus, querido amigo e irmão, rejeita a soberba. O publicano não ousa nem levantar os olhos. Ele está humilhado. Ele é consciente da infinitude de Deus e da maldade do seu pecado. Em segundo lugar, então, quando o Senhor nos apresenta o remédio, nos dá o remédio, Ele diz que nós devemos ser humildes e que devemos reconhecer que somos pecadores. Olha o que o publicano diz a si mesmo. Ele bate no peito, diz a Deus ser propício: a mim, pecador. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E querido amigo e irmão, essa postura aqui é muito forte, sabe por quê? Porque naqueles dias, fariseus e religiosos não batem no peito quando oram. Quem batia no peito quando orava eram mulheres, que expressavam suas emoções. Você se lembra quando Jesus é crucificado? Algumas mulheres de Jerusalém batiam no peito e diziam: como é que estão fazendo isso com ele? Então, quando o publicano bate no peito, ele está se humilhando e reconhecendo que ele não tem mérito e justiça própria alguma. Ele é um pecador. Jesus apresenta o remédio, dizendo que nós precisamos reconhecer que nós precisamos da compaixão de Deus. Esse homem é humilde e reconhece que é pecador, e por isso a oração dele é: olhe comigo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Deus, tem compaixão de mim, pecador. Ele reconhece que Deus é compassivo. Ele reconhece que ele precisa da compaixão e da misericórdia de Deus. Irmão, parece a oração que o pastor Camargo leu na confissão. Você lembra como começa o Salmo 51? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e conforme a multidão das tuas misericórdias, perdoa o meu pecado. Compadece-te de mim. Quem reconhece que Deus é amoroso, que mandou o seu filho na cruz para pagar o seu próprio pecado, não vai ser cheio de justiça própria, dizendo: Deus, obrigado porque eu sou bom, eu tenho feito isso, isso e aquilo. Não vai dizer: Deus, eu sou um pecador, até nas minhas melhores obras está marcada a mancha do pecado, mas obrigado porque o Senhor me amou e deu Cristo na cruz para me salvar. Ele pagou a minha dívida e agora, Deus, perdoa-me do meu pecado. Ó Senhor, a tua misericórdia dura para sempre. Ninguém é tão misericordioso, tão bondoso, tão compassivo como o Senhor. Tem piedade de mim, ó Deus. Quando você pede por compaixão, você está reconhecendo que é pecador e que Deus é misericordioso. Você está reconhecendo que Deus mandou o Filho dele numa cruz para pagar os seus pecados. Você está reconhecendo que não existe nada que você possa fazer por si mesmo que faça você alguém aceitável na presença de Deus. Você só é aceitável porque Cristo morreu na cruz e pagou os teus pecados, porque Jesus teve compaixão de você, porque Ele recebeu a ira de Deus que você merecia na cruz, quando Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebia o peso do que você sofreria no inferno. Ele pagou a sua dívida, e porque Ele pagou a sua dívida e ressuscitou, então agora o coração de Deus pode se enternecer com você, e Deus pode ter compaixão de você. Ah, querido amigo e irmão, Jesus está nos dando o remédio. O remédio para uma vida de justiça própria é você viver uma vida humilde.
é você reconhecer os seus pecados. Sabe por quê? Porque até por meio de uma obediência externa, você pode estar pecando. Quando você faz alguma coisa boa para ser reconhecido e ser elogiado, você está roubando a glória de Deus. Então você tem que se arrepender, como diz o doutor Tim Keller, não só das suas más obras, mas muitas vezes você tem que se arrepender das suas boas obras. Porque quando elas não são feitas para a glória de Deus, as tuas boas obras se tornam obras pecaminosas. Ah, querido amigo e irmão, nós somos muito pecadores. É por isso que nós precisamos de um grande Salvador, que é Jesus, que deu a vida na cruz, por amor de nós. A parábola termina dizendo: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Essa é a lição principal da parábola. Vamos repetir? Vamos lá? Vamos repetir comigo? Todos vamos lá? Todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Mais uma vez, vamos lá? Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Aí você vai dizer para mim o seguinte: pastor, todos nós estamos no sal. E é verdade, irmão. Todos nós, algum dia da nossa vida, já contamos alguma vantagem. Você viu como é que meu filho tirou nota 10? Me acha o cara, né? Você viu como é que eu fiz aquele negócio, saiu bem feito? Você viu que depois que eu coloquei a mão ali, o negócio mudou? Todos nós, irmão, todos nós estamos perdidos nisso daqui. Porque em algum momento da sua vida você já se achou bom e melhor do que os demais. Todo aquele que se exalta vai ser humilhado. Mas Jesus diz que todo aquele que se humilha vai ser exaltado. Pastor, como é que se cumpre isso aqui então? Isso aqui se cumpre em Filipenses 2, de 5 em diante. Ouça aqui comigo. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você por si mesmo não consegue se humilhar, mas alguém se humilhou por você. Ele estava na glória e era Deus, e não julgou como coisa grandiosa demais estar na sua forma de Deus. Tomou a forma humana, tornou-se obediente, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Para você que não consegue se humilhar por si mesmo, Cristo se humilhou e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados, para mudar a sua vida, para que você confesse o seu pecado de soberba, e para que o seu coração seja transformado, para que você viva com Jesus e aprenda a andar em humildade, para a honra e para a glória de Jesus. Ele se humilhou, e sabe o que aconteceu com ele? Foi exaltado. A partir do versículo 9 o texto diz: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque ele se humilhou, ele foi exaltado sobre todos. E é por isso que nós o exaltaremos para sempre, porque ele nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Nessa manhã, ao ouvir essa mensagem, você está convidado a confiar que Cristo pagou até pelo teu pecado de soberba e foi exaltado. Você já está salvo, mas agora, sendo salvo, reconheça diante de Deus o seu orgulho. Entenda que você precisa cada dia mais ser parecido com Jesus. Essa é a meta de Deus para você. Ele te chama do jeito que você está, mas Ele não te deixa do jeito que você está. Ele quer fazer de você
cada vez mais alguém parecido com Jesus. O que falta na sua vida para ser parecido com Jesus? Você vai fechar seus olhos nessa manhã. Vai ter um momento de oração silenciosa, até sem música alguma. Você vai fechar seus olhos e vai analisar a sua vida a partir dessa exposição. Você vai dizer para si mesmo: Senhor, eu tenho me achado superior? Será que eu desprezo os demais? Será que eu sou cheio de justiça própria? Será que minha oração nunca quer a glória de Deus, a conversão de almas, a obra missionária? Eu só oro por mim mesmo? Responda essas perguntas para você. Senhor, me mostra então quão pecador eu sou, quanto meu pecado é ofensivo. Me ajuda a ser humilde, me humilhar diante de Ti. Me ajuda a confiar na compaixão de Jesus. O fariseu não foi salvo. O publicano voltou para casa salvo. O fariseu era religioso e foi para o inferno. Jesus disse que o publicano foi justificado. Como você quer sair dessa igreja hoje? Cheio de si mesmo ou cheio da graça de Deus? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós, como publicano, voltemos justificados. Em nome de Jesus. Amém.